Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vamos falar sobre democracia e sobre república, já que o que a gente tem hoje é uma fusão desses dois regimes políticos. Os dois surgiram mais ou menos no mesmo período, por volta do século VI a.C., porém em locais diferentes. Democracia na Grécia e república na Península Itálica. Falando da etimologia das palavras, demo é povo, kratia, poder ou força, poder do povo, res, coisa da cidade, pública, tudo que é público, de todos. Falando primeiro da república, ela foi instaurada por um sujeito chamado Lúcio Júnior Bruto. E como que funcionava? Existia o Senado, que era uma casa onde ficavam pessoas mais sábias, os mais velhos, que decidiam sobre as questões importantes, deliberavam sobre as leis, por exemplo, e por aí vai. E existia também os dois cargos de cônsules, que eram eleitos anualmente e eram como se fosse o nosso executivo. Mais tarde surgiu a tribuna da plebe, a pedidos dos mais pobres, porque eles não podiam se candidatar nem ao Senado e nem a cônsule. Essa tribuna da plebe que modernamente se tornou o judiciário. Passando agora para a democracia. Ela veio como uma alternativa ao regime que existia antes. E como que funcionava? Para a eleição, para o administrativo e para a parte jurídica, se elegiam as pessoas, todo mundo poderia concorrer, porém não era uma eleição na urna, era uma eleição por sorteio. Todas as decisões, de fato, eram tomadas lá na praça da cidade e todos podiam votar, todos tinham direito a voto. Já naquela época se tinham muitas críticas à democracia por parte dos filósofos. Criticavam que seria o regime da força do povo e não necessariamente da razão. Diziam também que provavelmente a maioria das pessoas não tinha boa índole, eram de má índole, então seria um regime ruim. Bom, não sou eu que estou dizendo, quem dizia era Platão. Diziam também que o voto ele ficava muito diluído, todo mundo podendo votar, um voto teria pouca importância. E costumavam dizer também que se você chega numa conclusão por base na busca da verdade, buscando conhecimento, e chega nessa conclusão e ela é diferente da maioria, para não se assustar, porque é normal e que provavelmente você está certo e não a maioria. Modernamente, a gente tem vários problemas nas democracias modernas e vários eventos foram acontecendo ao longo da história recente aí, e é importante a gente citar alguns deles. Todos eles vieram na busca pela igualdade material. As democracias são fundadas na igualdade formal, ou seja, todos estão sujeitos às leis e todos são iguais perante a lei. Porém, muitas pessoas não se conformam com isso e buscam sempre uma igualdade material. Isso levou, por exemplo, à Revolução Francesa, a Revolução Sangrenta, levou no século XIX ao comunismo, ao fascismo, ao nazismo. Tudo
pela busca da igualdade. E não só igualdade material, também igualdade nas relações de poder, nas relações entre homem e mulher, por exemplo, nas relações entre negros e brancos, entre classes sociais diferentes. E isso foi o estopim para que surgisse os movimentos que aderiram ao chamado estado de bem-estar social. O que é isso? Na teoria, você cobrar muitos impostos dos ricos e redistribuir esses recursos para os pobres. Porém, por volta da década de 70, 80, essa bolha aí estourou. Viu-se que não era viável economicamente, o que veio a fortalecer uma outra ideologia que estava surgindo, que é a neoliberal, que é uma ideologia mais liberal, que prega menos impostos, mais liberdade individual, e vai muito nesse sentido. Porém, não é só uma questão econômica. As democracias modernas estão passando por várias crises. Crise da subjetividade narcísica. Todo mundo só pensa em si próprio e não na coletividade, não quer ceder para a coletividade. As pessoas acham que elas são independentes do mundo ao seu redor. Não percebem que todo mundo nasce nu, sem nada, que a gente recebe roupa, a gente recebe abrigo, a gente tem todo mundo ao nosso redor. Também existe uma crise da política mesmo, um desencanto com a política, porque justamente, como eu disse, o Estado não consegue distribuir essas riquezas, as riquezas que são pegas pelos impostos, e também não consegue fornecer seguridade social, porque a economia atualmente é muito diferente da do século XIX, XVIII e anteriormente. Fora isso, existe no Brasil o problema da crise de representatividade. No caso dos presidentes, quem escolhe os candidatos são os partidos políticos, e as pessoas não têm nenhuma participação nisso. Para a eleição dos nossos representantes no Congresso, nós temos um sistema representativo proporcional, o que gera várias distorções. Deputados, senadores acabam entrando sem ter recebido muitos votos, tendo recebido quantidades muito pequenas de votos. E aí agora a gente chega na parte mais propositiva, que seria quais são as soluções para esses problemas. Seria melhor uma democracia mais direta, com plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular, manifestações, gente na rua governando o país? Eu não sei se seria a melhor alternativa. Em alguns casos pode até funcionar, mas não vai ser em todos os casos que vai dar certo isso. Até porque as pessoas não têm muita paciência para ficar se inteirando da política, acompanhando notícias e etc. A gente vê também muita gente com um discurso de populismo, de desrespeito às instituições, e a gente tem que ter cuidado com esse tipo de discurso, porque as instituições existem por um motivo. Elas estão aí para não deixar que se formem maiorias e que essas maiorias sejam tiranas perante as minorias. Elas existem também para não deixar que aconteçam manipulações, para não deixar que políticos ou pessoas influentes na sociedade manipulem as massas e direcionem elas para um determinado caminho. A gente tem que ter cuidado
O conservadorismo prega justamente isso, o respeito às instituições, porque se você quebra tudo, se você quebra o sistema, você não sabe o que vai vir em seguida. É muito perigoso isso. Enfim, acho que eu disse tudo. Se gostou, deixa o like aí, comenta se tem alguma coisa a dizer e até a próxima.